na verdade, tenho aí uma jornada profissional de quase 30 anos, onde eu comecei bastante cedo com uma formação em arte, depois em arte e educação, e esse tripé, arte, educação e ecologia, sempre me acompanhou desde muito cedo, né? E já era multidisciplinar, e foi fundamental como semente para chegar aqui onde nessa minha jornada pessoal, né, para ancorar esse tema do design regenerativo. Um segundo momento, eu vou estar ali no início dos anos 2000 já falando sobre colaboração, viajando o Brasil para falar sobre colaboração e ação em rede, autogestão e processos coletivos de criação. Isso foi bem importante e eu pude estar envolvida tanto com movimentos sociais quanto com movimentos, por exemplo, movimentos de comunidades intencionais, entendendo aí essa perspectiva mais macro de integração e de proposição ativa na realidade, né? Num determinado momento, eu entendi que a gente estava precisando de métodos e de tecnologias sociais para trabalhar vamos assim, para trabalhar de uma maneira menos ingênua, né, com esse lugar dos processos coletivos, das tomadas de decisão e da autogestão, em grupos, mas também em rede, né? Então foi aí que eu comecei a participar, a colaborar com a vinda, né? Com trazer diferentes metodologias importantes hoje, como Dragon Dreaming, sociocracia, e até o design regenerativo para o Brasil. E fui me especializando, né, nessa evolução de grupos humanos. E na última década, eu posso dizer que nos últimos 15 anos, 10 anos, eu venho num trabalho intenso pessoal, de busca de evolução consciencial, né, de evolução de consciência mesmo. Nesse período, eu me tornei terapeuta em processos, com uma pós-graduação em processos em terapias sistêmicas, fenomenológicas sistêmicas, e hoje atuo a serviço, né, tanto nos processos terapêuticos individuais, mas também nos processos organizacionais e coletivos, para estar a serviços em contextos de complexidade. A sustentabilidade, ela é uma chave, mas a gente não pode ficar nela, né? A sustentabilidade tornou-se, nesse lugar, né, de cessar o impacto, ela se tornou um 0 a 0. Ela é o lugar onde eu busco eu busco compensar o meu impacto, né? Ou cessar o meu impacto. Mas a gente, como o fato da gente já ter ultrapassado todos os nossos limites, e aí, assim, não são só os limites de uma mudança climática, de uma era planetária, né? A gente está falando de o quanto o nosso impacto humano está acelerando a degradação do sistema, né? Do ecossistema que a gente está. Por exemplo, uma sociedade que está pautada numa energia do petróleo, que tira uma substância que está a milhares de quilômetros abaixo do terra e pondo isso para cima. Quer dizer, só isso por si já é um impacto onde se a gente entende o meio ambiente como como um sistema vivo, né? A gente já está no desequilíbrio. E eu fiz esse gráfico
como uma adaptação mais didática mesmo, que eu chamo o termômetro da regeneração, para facilitar o entendimento desses gráficos anteriores, né? Esse provavelmente é um dos slides mais importantes aqui da nossa apresentação, para vocês entenderem o que significa essas dimensões e essa graduação entre o sistema degenerado para o sistema regenerado, né? E por que a gente precisa ir além da sustentabilidade? Então, a gente entende que hoje os hábitos convencionais, aqueles hábitos que ficam no limite das leis, das conformidades, eles já são hábitos degenerativos. Então, acontece muito do tipo, eu vou desmatar no limite do que a lei permite, né? Ou, sim, então eu tenho a parte, sei lá, seleta, eu só faço seleta porque agora finalmente tenho um sistema que para aqui na minha porta para retirar a seleta dos materiais recicláveis, por exemplo. Então, eu continuo agindo nos hábitos convencionais e não faço mudanças importantes, seja na dimensão do indivíduo, da casa, da família, seja numa dimensão mais macro, né? Aí a gente vai para as melhorias relativas, aqui que a gente chama de verde, uma dimensão verde. Essas melhorias relativas é onde o greenwash acontece com a maior frequência, né? E as melhorias relativas são importantes, são muito importantes que aconteçam, mas elas não podem parar aí, né? E é aí que a gente pode chegar nesse lugar do cessar o impacto ou compensar o impacto que a gente tem, né? E aqui é onde a gente fala do ponto neutro, do 0 a 0. E é por isso que a gente não pode ficar no sustentável, porque sustentar a vida e a dinâmica da vida como ela está hoje já não é mais, continua sendo degenerativo. A gente realmente precisa dar um salto de consciência e um salto de perspectiva e de paradigma, né? Um salto que é cultural mesmo. E aí a gente começa, então, a galgar outras dimensões para se chegar num sistema regenerativo, né? Num ecossistema regenerativo. Então, a gente vai para uma dimensão restaurativa, onde os humanos fazem pela natureza, então a natureza ainda está fora de mim, e eu faço intervenções na natureza para impactos positivos, para reflorestamento, para restaurar determinados lugares ou determinadas dimensões, né? Aí a gente vai para uma dimensão seguinte, que é o reconciliador, e essa é uma das grandes contribuições de Daniel Voll, nesse gráfico anterior, onde ele diz que aqui tem uma passagem entre o restaurativo e o degenerativo, ou o regenerativo, que é quando o ser humano se percebe parte, se percebe natureza, ele se percebe parte da natureza. É aqui onde eu aprendo, eu passo a aprender com a natureza. É aqui que a biomimética, o design biomimético está, né? E é aqui onde as maiores contribuições podem, onde a gente tem os maiores exemplos hoje, não só de inovação, mas de transformação
cultural e paradigmática para a regeneração. Até o momento onde a gente chega no paradigma da regeneração, onde eu tenho uma participação integral e o meu design, quer dizer, as minhas ações no mundo, aquilo que eu crio, a maneira como eu penso, a maneira como eu me relaciono, nos considera como natureza. Então, eu ajo não para a natureza ou com a natureza, mas como natureza. Os níveis de consciência para trazer uma escala de consciência. Então, a gente diz da importância do desenvolvimento da consciência de si, né, da consciência pessoal e interna, a gente ir para além da inteligência coletiva, mas trazer uma consciência coletiva que se manifesta para poder agir sistemicamente, ecossistemicamente, também numa dimensão consciencial mais plena. Então, acho importante esclarecer que há basicamente 3 linhagens da regeneração, né? Talvez a gente possa falar de uma linhagem, é importante dizer de uma linhagem do qual todos nós emergimos, né? Todos nós nascemos, que tem a ver com os povos ancestrais, os povos nativos e as sabedorias ancestrais, não só dos povos nativos, mas também das nossas próprias ancestralidades, né? Muitas das tecnologias, inclusive, para muitas das perguntas e das situações que a gente ainda vai viver, para além, é importante que ela beba e que ela aprenda com esses saberes ancestrais. E a partir desse grande campo, né, que é essa sabedoria ancestral, a gente tem essas 3 linhas. A ecoliteracy, ou se a gente fosse fazer uma tradução direta, seria uma ecoalfabetização, mas no fundo tem a ver com a ecofilosofia, né? Onde o Capra ele é uma referência, ele faz desde a década de 60 uma grande jornada sobre esse paradigma, e a Joana Mense com o trabalho que reconecta, também uma anciã, também uma elder, trazendo uma série de práticas já na dimensão do indivíduo para trazer. O Daniel Voll, ele é um discípulo direto, ele é um discípulo mesmo, ele estuda e é orientado por eles, né? O Regênese Group, que é um grupo que cria um manifesto ali no início dos anos 2000, e que tem um grupo multidisciplinar e que que tem um trabalho, o grande diferencial que eu enxergo sobre o Regênese Grupo é o trabalho no território, né? O pensamento biorregional, o trabalho de desenvolvimento territorial e uma linhagem das pesquisas, a gente pode dizer, né, enquanto a Joana Mense vem uma referência na ecologia profunda, né, que vai trabalhar com essa espiritualidade, o Capra, que vai olhar para esse lugar desse encontro entre ciência e espiritualidade, o Regênese Grupo vai estar bebendo também na espiritualidade, mas de uma linhagem mais sufi, ligada ao quarto caminho. E a Carol Sanford, que tem hoje 7 livros publicados, ela é uma elder, todos eles são,
tem hoje mais de 50 anos, é talvez uma das mais pioneiras em falar, em usar o conceito de regeneração, e ela, nesses 50 anos de prática, ela desenvolveu uma abordagem própria, sobretudo junto a organizações e grupos humanos de trabalho. O Daniel Wall, ele tem esse livro aqui, que eu tenho a honra de ter participado, né, de ter feito a ponte, ter trazido o Daniel Wall para o Brasil em 2019, feito a ponte da tradução e publicação do livro dele pela Bambual Editora, porque esse livro que o Daniel Wall faz, sendo digamos, sendo uma segunda geração, né, do design regenerativo, da regeneração, é trazer uma grande síntese de todas as abordagens, dessas 3 abordagens nesse livro, né? E ele faz uma síntese das ciências holísticas integradas, que é a teoria da complexidade, teoria do caos, ciência goethiniana, teoria de Gaia, ecologia profunda e psicologia, e essa é a abordagem que eu tenho usado aqui a partir da minha experiência e buscando uma adaptabilidade para o contexto brasileiro, que é incluir o pensamento sistêmico e a fenomenologia sistêmica para além, e as teorias contemplativas, né, para além das outras teorias que a gente já falou aqui.